faz parte do ecossistema LIFT, o LIFT Learning, um programa da FENASBAC em parceria com o Banco Central do Brasil, que une participantes do sistema financeiro e instituições de ensino superior para o desenvolvimento de pesquisa aplicada para desafios de fronteira de inovação. Para saber mais, acesse www.liftlearning.com.br. Neste próximo painel, intitulado Lift Learning RWA Sustentável, Regulação mais Tecnologia On-Chain, ouviremos os painelistas e, em seguida, teremos espaço para perguntas e discussão. Convidamos para compor a mesa Paulo Henrique Alves, líder de pesquisa em blockchain da PUC-Rio. Pablo Renteira, professor do Departamento de Direito da PUC-Rio e ex-diretor da CVM. Rafael Pereira, CEO da Gnosis Pay. Gabriel Braga, diretor de ativos digitais da Vert. E Fábio Araújo, consultor do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central do Brasil. E para moderar o painel, convidamos Daniele Teixeira, líder de inovação aberta da FENASBAC. Daniele, a palavra é sua. Boa tarde. Bom é que a gente inverte a ordem para vocês ficarem atentos, né? Bom, pessoal, prazer estar aqui. A felicidade indescritível de ver sala cheia, né, o dia inteiro. Acho que a gente teve no ano passado 24 projetos do ecossistema LIFT. É sempre um desafio, né, acelerar tantos projetos em um ano, e cada um desses projetos envolve muitas pessoas e muitas pessoas mesmo, e acho que com o LIFT Learning não foi diferente, né? Então, eu queria só... Aqui a gente tem uma representação, né, de algumas pessoas que participaram desse projeto, mas esse projeto contou com mais de 20 pessoas, reuniões sempre cheias, e pegando um pouco da deixa da Vivi mais cedo, queria dar um pouco de crédito a algumas outras pessoas que participaram muito do projeto, e que não estão no palco, mas foram essenciais. Então, queria dar o destaque aqui para a Alessandra, da Gnosis, né, para a Fernanda, também da PUC, e para a Vicky, da Vert, que foram essenciais nessa pesquisa. E é isso, então, né, como foi falado, o LIFT Learning é esse espaço de pesquisa aplicada, onde a gente está olhando para quais são os próximos desafios do setor financeiro, onde a tecnologia consegue chegar, mas ainda existem tantos espaços cinzentos que ela ainda não consegue ser aplicada do jeito que ela, né, está ali. E aí a gente traz para esse espaço de pesquisa para poder discutir com muita profundidade regulação, né, tecnologia, modelos de negócio, junto com a academia, junto com o mercado e com o Banco Central. Então, para esse painel, a gente vai ter um pedaço de exposição e depois a gente vai discutir um pouco sobre como foi esse trabalho, né? Então, por favor, fiquem à vontade. Tem. Passador de slides. Tanto faz. Bom, boa tarde a todos. Bom, prazer estar aqui presente para falar sobre o nosso projeto do LIFT Learning, né, sobre o protocolo descentralizado para o ciclo de vida on-chain CPRF CRA. Eu sou o Paulo Henrique, eu sou líder de pesquisa
blockchain no Instituto ECOA PUC-Rio. Eu estou aqui com o professor Pablo Renteria, que é do Departamento de Direito da Universidade, e atua ativamente não só nas discussões sobre regulação, mas também sobre sustentabilidade e tecnologia. Esse foi um projeto, né, em parceria com a VERT, com a Gnosis, com a FENASBAC, o Banco Central e a CVM e o Instituto ECOA PUC-Rio. Bom, o Instituto ECOA PUC-Rio é um instituto multidisciplinar dentro da universidade, que tem duas vertentes maiores, né? Uma vertente de ensino e uma vertente de pesquisa aplicada. Na vertente de ensino, a gente utiliza metodologias onde a gente integra a indústria aos estudantes, onde eles aprendem as tecnologias para solucionar os desafios que a indústria traz no seu dia a dia. E, do ponto de vista de pesquisa aplicada, a gente faz a interseção da indústria com o que há de mais novo na pesquisa. E o Instituto ele é multidisciplinar, não só pela abrangência das indústrias que a gente trabalha, mas também pela formação dos estudantes, que são das mais diversas áreas. Claro que a gente conta muito com a participação dos estudantes de tecnologia, mas também nós temos estudantes de direito, de psicologia, das diversas engenharias, justamente para ter um grupo multidisciplinar para atender essa demanda no mercado. E trazendo esse contexto multidisciplinar, a gente veio também com o convite da FENASBAC para participar do projeto Lift Learning, junto com a VERT e a Gnosis, para explorar o conceito de RWA. RWA ele é qualquer ativo, né, do mundo real que vai ser representado no mundo digital. No mundo real poderia ser estoque de commodities, contrato de empréstimos, e no mundo digital a gente tem essa representação tokenizando esses ativos. E o que torna o RWA, né, de fato um RWA, é o seu processo de tokenização, onde a ideia é realmente representar esse ativo no mundo real através dos contratos inteligentes, né, tornando esses ativos digitais para serem negociados descentralizadamente. E no nosso projeto, a ideia foi ir além dessa representação, né, do ativo real, né, no mundo virtual. Além disso, a ideia foi criar o ciclo de vida de todos esses ativos financeiros, né, no caso 2, né, a CPF e o CRA, de forma on-chain, onde ele nasce, é negociado e liquidado direto na blockchain. E, como eu disse, né, no nosso projeto ele focou em dois ativos principais, a CPRF com atributos sustentáveis e o CRA, onde a nossa linha de pesquisa se baseou em um tripé fundamental, que é a sustentabilidade, para justamente entender o que é considerado verde, segundo as taxonomias internacionais, a parte da tecnologia, onde a gente desenvolveu um protocolo descentralizado e uma prova de conceito, né, na rede Gnosis, e a regulação, justamente para trazer, né, esses desafios, né, que a regulação tem na hora da gente endereçar uma tecnologia tão disruptiva e emergente quanto o blockchain. Então, a nossa ideia foi, de fato, né, propor um protocolo descentralizado para emissão e negociação do CPRF e o CRA on-chain, com atributos sustentáveis, garantindo a conformidade jurídica e regulatória. Em relação à sustentabilidade, né, existem algumas diretrizes, né, que consideram os ativos, né, verdes, sociais e sustentáveis, e esse arcabouço, né, ele é construído com base em 3 principais instrumentos, né, e que estabelecem as boas práticas para a governança, transparência e rastreabilidade. E a gente tratou também os aspectos sustentáveis com a política de desempenho, os padrões de desempenho estipulados ali pelo IFC. Ainda na sustentabilidade, a gente desenvolveu a gente, né, abordou um benchmark, a gente criou um benchmark junto com algumas iniciativas, né, aí parceiras da FENASBAC, e a gente identificou nesse benchmark que a integridade dessas CPRFs, né, sustentáveis, elas se baseiam muito na consistência metodológica, na viabilidade operacional e na integração tecnológica e institucional. E a gente pode observar que são características que a gente consegue atender com a tecnologia blockchain. Então, a gente trazendo a rastreabilidade, a transparência, a distribuição da informação, a gente consegue, de fato, atender a esses pontos principais. Inclusive, trazendo a confiabilidade para os investidores, tanto nacionais quanto internacionais.
Do ponto de vista da tecnologia, a gente desenvolveu, né, o fluxo de assinatura digital. Esse fluxo está mais detalhado no relatório, mas basicamente o usuário ele passa por todo o ciclo do KYC, ele aceita um termo de consentimento, ele tem a assinatura registrada em um contrato no nosso contrato inteligente, e isso dá equivalência jurídica para a assinatura do usuário. E a gente desenvolveu também uma proposta, né, desse ciclo de vida on-chain para CPRF e para o CRA, né, com atributos sustentáveis, onde a gente, na ponta inicial e na ponta final, a gente trabalha com as stablecoins justamente para trazer o investidor e o investidor ele poder receber, né, os juros ali do investimento dele. E a gente também desenvolveu um contrato inteligente, né, conectando o ponto com o atributo sustentável para... Esse oráculo ele serve para justamente trazer as informações de fora da blockchain para dentro do contrato inteligente, trazendo a confiabilidade necessária para que esses atributos, de fato, sejam usados na CPRF com atributos de sustentabilidade. Aqui a gente tem uma breve demonstração sobre a nossa prova de conceito desenvolvida na rede Gnosis. Acho que está faltando só mainnet, com integração à stablecoin BRLA. Os códigos-fonte com implementação dos respectivos tokens podem ser acessados e visualizados através de um explorador de blocos. Nessa mesma interface, também é possível visualizar as transações já realizadas no token. Por exemplo, podemos acessar as transações de configuração, permissão, emissão e compra de um token CRA. A autenticação do usuário e seu fluxo de assinatura estão disponíveis pela plataforma através de uma API própria. Nesse momento, estamos demonstrando o cadastro do usuário diretamente pela API, sem uma interface gráfica própria. Depois de criar sua conta, a primeira etapa do usuário é ter sua identidade verificada, mas para fins de demonstração, estamos pulando a etapa completa de KYC do usuário. A próxima etapa, então, é que o usuário aceite os termos de uso da plataforma. Com sua identidade verificada e os termos de uso aceitos, o usuário pode criar ou vincular uma wallet à plataforma, que é usada para assinar digitalmente os termos aceitos. A plataforma, por último, envia os dados de assinatura e wallet do usuário para a blockchain. Dados sensíveis do usuário, como nome e CPF, nunca são armazenados on-chain. Para que o usuário cadastrado consiga interagir com os tokens, o administrador da plataforma precisa conceder permissão à sua wallet. Por exemplo, a permissão de originador de crédito no token de CPRF. Para demonstrar a emissão de CPRF, o usuário cria um novo token, o qual recebe um identificador único. No explorador de blocos, acessamos a transação de emissão de token através de seu hash. Também é possível verificar os logs de dados de cada transação. Para que o token de CPRF seja ativo, é necessário que o produtor rural aprove os dados informados na emissão. Com o token aprovado, vamos agora demonstrar o empréstimo em stablecoin do originador de crédito ao produtor rural. Mais uma vez, no explorador, é possível visualizar a transferência em BRLA entre as wallets. Com o token de CPRF ativo, é possível monitorar a adequação da propriedade rural aos critérios de sustentabilidade. A plataforma prevê integração com oráculos que consultam APIs públicas, como o MapBiomas. Esse serviço gera alertas de sustentabilidade para propriedades rurais através de seu identificador CAR. Com esses dados, a plataforma gera um relatório de sustentabilidade de acordo com os padrões de desempenho IFC. O token cuja propriedade rural possui um maior score pode ser listado para venda por um maior valor. Isto é feito através de uma outra transação on-chain enviada pelo originador de crédito ou pelo titular atual do token. Agora vamos demonstrar todo o ciclo de vida de um token CRA, a começar pela sua emissão por uma securitizadora cuja wallet já foi cadastrada e permissionada na plataforma. Uma vez emitido, os investidores também cadastrados podem comprar cotas do token. Verificamos aqui a transferência em BRLA entre o investidor e os fundos do CRA emitido. A partir do saldo inicial em stablecoin, a securitizadora pode começar a comprar lastros de tokens CPRF listados à venda. Essa transação associa a titularidade de um token CPRF ao token CRA. Dessa forma, à medida que o produtor rural paga as parcelas faltantes, o saldo em stablecoin é transferido diretamente ao endereço do token CRA. Na data de vencimento do token, o saldo final é distribuído automaticamente de volta aos investidores. Essa última transferência finaliza o ciclo de vida do token. Os contratos
Mas só a prova de conceito em si ela não é o suficiente, a gente precisava entender os principais desafios regulatórios na hora de levar uma solução dessa para frente, né, para amadurecer o seu nível de prontidão tecnológica e comercial. E com isso eu passo a palavra para o professor Pablo, para ele trazer os principais avanços da nossa pesquisa. Olá, boa tarde a todos. Aqui é um prazer, uma satisfação muito grande participar desse evento. Meu nome é Pablo Renteria, sou professor da PUC-Rio, do Departamento de Direito, e eu me encarreguei mais especificamente das repercussões regulatórias do projeto, que não são poucas, são muitos os aspectos regulatórios. Eu diria talvez que aqui é um ponto desafiador e que tem algumas lições e alguns deveres de casa para serem feitos a respeito desse assunto, né? Então, primeiramente, do ponto de vista regulatório, o projeto tinha algumas premissas, tá? A primeira premissa é a plataforma de blockchain, né, assim, o produto que se quer desenvolver por meio dessa tecnologia tem que estar alinhado aos princípios internacionais das infraestruturas dos mercados financeiros, que é o grande consenso que a gente tem hoje do ponto de vista regulatório, né, no âmbito internacional, sobre como que uma infraestrutura deve funcionar, quais são os princípios que devem ser observados. E, nesse ponto, a gente uma premissa importante, né, um ponto de partida é de que a utilização de uma tecnologia blockchain, em alguma medida, é até favorável ao alinhamento desses serviços com os princípios internacionais, na medida que a gente está falando de uma tecnologia que é capaz de proporcionar segurança da informação e, ao mesmo tempo, transparência e rastreabilidade. Então, estamos falando aqui de 3 pilares que são extremamente importantes para a governança de uma infraestrutura de mercado. A segunda premissa extremamente importante é que a gente está trabalhando aqui com uma rede não permissionada. E isso é importante especificamente do ponto de vista do investidor. Se a gente está falando de uma rede não permissionada, isso quer dizer que é uma rede que é aberta a diferentes participantes de mercado. As pessoas podem entrar nessa rede, podem oferecer seus produtos, seus serviços, e não é uma rede proprietária em que, evidentemente, apenas o proprietário vai permitir que os seus serviços, os seus produtos sejam comercializados e oferecidos ao público. Então, aqui, com isso, a gente fomenta competição e dá um leque maior para os investidores de quais produtos, quais serviços que ele prefere utilizar. Terceira premissa importante aqui do ponto de vista regulatório é a utilização de contratos inteligentes, contratos que permitem que operações sejam realizadas com base em regras previamente definidas, com uma liquidação autoexecutável, tanto do ponto de vista de liquidação financeira, de entrega do ativo que está sendo comercializado, como do ponto de vista de liquidação financeira por meio de transferência de stablecoin para fazer justamente a outra perna da operação. E o fato de a gente usar um contrato, né, um inteligente, auto-executável, isso é importante também aqui do ponto de vista da governança das infraestruturas de mercado, uma vez que reduz aquilo que talvez seja o principal risco de uma infraestrutura, que é o risco de liquidação física e de liquidação financeira das operações. Outro ponto importante aqui, pensando aqui em regulação e como que o mercado hoje ele é organizado, a gente tem um cenário atual que é extremamente fragmentado, com vários sistemas proprietários que cuidam de controle de titularidade e da movimentação da titularidade de ativos financeiros e valores imobiliários. Você tem o escriturador, você tem o registrador ou o depositário central, você tem um custodiante, cada um com o seu sistema proprietário. Na atual tecnologia, que é uma tecnologia que você tem que confiar na integridade dos sistemas proprietários, essa redundância acaba tendo um papel importante, porque justamente por meio da conciliação das informações que existem entre os diferentes sistemas, isso gera uma camada adicional de segurança, que você sabe, se você está conciliando e os dados estão batendo, é porque os sistemas são íntegros. No entanto, a partir do momento que você passa por uma realidade de utilização de tecnologia descentralizada, portanto, você consegue fazer esse sistema esse controle de titularidade por meio de um sistema único
de controle de ativos e de movimentação da titularidade desses ativos, né? Então, você consegue aqui ter um ganho de eficiência, porque você tem um sistema único, e redução de custos e mantendo a segurança, porque você está falando justamente dos atributos típicos de uma rede blockchain. Por outro lado, quando você trabalha com um contrato inteligente, você consegue integrar diferentes serviços que hoje são separados num único arranjo. Porque hoje você tem a intermediação, você tem outro serviço que é a escrituração, você tem o registro, você tem o depósito central, você tem a custódia. Então, é possível fazer um único serviço, uma única solução que integre esses diferentes serviços. E isso nos permite, inclusive, pensar ou repensar o papel da depositária central no mercado financeiro, porque a função principal da depositária central é mitigar o risco de liquidação física das operações, porque ela imobiliza o ativo e, quando uma operação é realizada, ela se encarrega da liquidação física, entregando o ativo e transferindo o ativo de uma conta de depósito para outra. Mas, na medida em que você tem um contrato inteligente que é autoexecutável, será que mesmo é necessário você ter uma infraestrutura e todos os custos associados para mitigar esse risco de liquidação física por meio de uma depositária central? E se a gente olhar, então, nessa arquitetura aqui e do ponto de vista regulatório, quem é o agente regulado, né? Que essa é uma pergunta importante. Aqui, essa mudança de tecnologia não significa, de forma nenhuma, menos regulação. Ela significa uma regulação diferente, tendo em vista que alguns riscos que hoje são tradicionais podem ser tratados por essa tecnologia e, claro, outros riscos, outros desafios devem receber um tratamento adequado. Então, nessa arquitetura, é o programador, o administrador do contrato inteligente, que está oferecendo serviços regulados em rede e, portanto, é ele que tem que buscar as autorizações regulatórias adequadas, é ele que deve se submeter à regulação correspondente. E aí, é claro, tem um ponto que é fundamental nessa arquitetura, é que o administrador deve cumprir toda a legislação de prevenção à lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo. É uma camada essencial dessa arquitetura e por isso que você tem protocolos mínimos para garantir a identificação das pessoas físicas que estão do ponto de vista do emissor ou do investidor, registro de dados obrigatórios também de controle de cadastro, verificação de elegibilidade. Se você está falando de uma CPR sustentável, você tem que ver se de fato aquilo tem a sua base para ser considerado como uma CPR sustentável, associação do wallet do produtor, né, junto à plataforma e vários outros pontos do fluxo desse projeto. Se a gente, ainda dando um passo adiante nessa perspectiva regulatória, a gente tem que observar que a gente está falando aqui de títulos que são regulados, né, e cada título desses tem uma lei própria. Então, a CPRF, ela tem uma lei específica que estabelece requisitos específicos. Então, o projeto tem que fazer com que esse serviço integrado em rede faça com que esses requisitos sejam observados. E aí o protocolo que foi desenvolvido, ele diferencia duas camadas. Uma camada on-chain, em que você tem alguns dados e aí você automatiza esses dados, como identificação das partes, valores, taxas de juros, indexadores, e você tem off-chain, numa nuvem, outros dados que também são exigidos pela legislação, como, por exemplo, identificação das garantias, os atributos do produto rural e outras documentações que são exigidas pela legislação. E aí a gente chega aqui, talvez, na parte central regulatória. Para que seja feito um serviço, né, então, de escrituração, depois, se a gente pegar a vida de uma CPRF, há vários serviços regulados que participam do ciclo de vida de uma CPRF. Começa por uma escrituração, que é obrigatório de acordo com a lei. Tá? O ponto positivo de que a lei, que já tem alguns anos, a reforma que trouxe esse dispositivo, já fala que a escrituração pode ser feita em sistemas digitais, então dá, né, respaldo para você usar a blockchain para a escrituração de CPRF, mas, de qualquer maneira, claro, você teria que ter, né, uma autorização desse administrador de contrato inteligente para prestar esse serviço de escrituração. Além disso,
a lei estabelece que depois de escriturado você tem que ter ou o registro numa registradora ou o depósito numa depositária. Então já estamos falando aqui de uma segunda camada, um segundo participante na vida da CPRF. E depois, claro, você tem que ter um intermediário que esteja prestando serviço de intermediação financeira desse título e também alguém que faça a custódia. Então, a gente está falando aqui facilmente de 4 ou 5 funções, tá, que são preservadas nesse modelo, nessa arquitetura. A questão é que você consegue integrar essas diferentes funções numa solução única. Se a gente olhar aqui para o CRA, né, e aí a gente tem, claro, dentro do nosso modelo regulatório, de um lado o Banco Central, que cuida de CPRF, e CRA, que fica debaixo das competências da Comissão de Valores Imobiliários, a gente tem um fenômeno semelhante de fragmentação dos prestadores de serviço. Você tem também aqui o escriturador, você tem o custodiante, você tem o distribuidor, o intermediário do mercado secundário, você tem um depósito centralizado, e se você está falando de alguma negociação em mercado organizado, você tem um administrador do mercado organizado. Então, para a gente conseguir fazer uma solução integrada em blockchain, todos esses participantes deveriam ser integrados e as respectivas autorizações regulatórias deveriam ser também atendidas, o que é especialmente desafiador, né? E aí, ou bem a gente consegue pensar em aprimoramentos da regulamentação que vai permitir, né, pavimentar um caminho para que essas licenças sejam integradas. E parece uma coisa talvez um pouco surpreendente. Nossa, mas será que é possível mesmo integrar? Será mesmo que existe a possibilidade de conceder licenças coordenadas ou de simplificar, né, para que você tenha uma única licença que permita esses diferentes serviços serem prestados? E aí a gente tem uma experiência que é especialmente rica no âmbito da CVM, que são das plataformas de crowdfunding, que foi pensada para outra coisa, né? A gente pode falar isso depois aqui na sessão de perguntas, foi pensado para uma outra realidade, mas isso acontece, muitas vezes isso acontece, né? A gente cria-se um regime regulatório para alguma coisa e quando se vê esse regime regulatório também é muito bom para outros fins, né? Então, as plataformas de crowdfunding, justamente, que foram pensadas para pequenas e médias empresas, coisas menores, a partir de 2023 começou a ser muito utilizado no âmbito do mercado para operações de securitização, especialmente de operações de CRA via tokenização. Então, parece que é um regime que caiu como uma luva para esse tipo de arranjo. E o que é interessante é que, se a gente olhar a regulação do crowdfunding, ela tem exatamente essa premissa, que é a simplificação do regime regulatório por meio da concessão de uma única licença regulatória que permite a integração de diferentes funções que normalmente são desempenhadas por prestadores distintos. Então, você tem uma única licença como intermediário, que é aquela que a plataforma recebe, mas que, uma vez recebida, dispensa registro de oferta, dispensa o registro ou o depósito, dispensa a necessidade de ter outros intermediários envolvidos, dispensa até a contratação de um escriturador, porque a regra permite que a própria plataforma faça o controle de titularidade. Então, a gente, na verdade, está vendo que esse regime se aproxima muito, né, do que a gente está falando aqui desse produto on-chain integrado. E, claro que tem alguns gargalos ainda, tá, que a gente pode aqui também discutir um pouco mais aqui na sessão de perguntas. Por exemplo, o investidor não residente, né, para dar um exemplo aqui de um gargalo. O investidor residente seria alguém especialmente interessado em adquirir CRA com base lastreado em CPR sustentável, né? Então, a gente tem aí um nicho importante que pode ser desenvolvido, mas isso hoje na regulamentação tem alguns entraves, né? Então, hoje você não tem investidor não residente que fica adquirindo títulos em plataforma de crowdfunding. Por quê? Porque a plataforma de crowdfunding é tão simples na forma de funcionar que ela não prevê a possibilidade de um intermediário que faça o contato entre o investidor não residente e a plataforma, né? Então, talvez um passo que possa ser dado, eu acho que a reforma que hoje a CVM
já está propondo, a plataforma de crowdfunding já vai nessa direção, é permitir que haja um intermediário, pelo menos para o investidor não residente, para que possa ser cumprida a legislação própria, né, de investimento de investidor não residente no nosso mercado de capitais. Tá? E aí temos também, claro, algumas incertezas ainda sobre a utilização de stablecoin para liquidação financeira, mas que são pontos que acho que com o tempo até tendem a se resolver com mais facilidade. Tá? Então, a gente, e aí já encerrando, para a gente ter mais tempo para a sessão de perguntas, a gente fez um projeto que identificou gargalos regulatórios, identificou um caminho possível por meio do crowdfunding, né, das plataformas de crowdfunding, e identificou algumas oportunidades de aprimoramento legislativo ou regulatório. Né? Então, foi, do ponto de vista regulatório, um projeto extremamente rico. E aí, claro, a gente pode aqui aprofundar um pouco mais esses pontos aqui na sequência. Obrigado. Perfeito, obrigada. Foi um projeto de 6 meses, né? Então, tentar resumir em 25 minutos é realmente muito difícil. Eu recomendo muito a leitura do relatório completo, tá? Bastante rico. E, bom, agora a gente tem 20 minutos, eu vou fazer uma pergunta para cada, mais ou menos, e se der tempo a gente abre também para o público. Começar um pouco tocando em tecnologia, e Rafael e Gabriel, houve, né, uma escolha, vocês trouxeram a ideia do projeto para a gente desenvolver no Lift Learning, e teve uma escolha por fazer em uma rede blockchain pública, a Gnosis, né? Em vez de uma infraestrutura permissionada. Eu sei que vocês são defensores de rede pública para a infraestrutura financeira, né? O Gabriel tem uma longa data aí de projetos trazendo esse tema. Eu queria entender um pouco mais de como foi feita essa escolha por vocês e como que essa decisão, né, dialoga com os requisitos regulatórios, com a governança, enfim, como vocês veem isso funcionando de fato para o setor financeiro? Primeiro, boa tarde a todos. Queria, antes de mais nada, agradecer o pessoal todo que trabalhou aqui durante 6 meses nesse projeto. Foi um projeto intenso. Para mim, para quem me conhece aqui, acho que eu conheço alguns aqui, assim, para quem me conhece aqui, eu adorei fazer esse projeto porque falaram que não dava para fazer. E aí eu já comecei gostando de fazer, porque assim, a gente fez um negócio que foi desafiador do ponto de vista tanto de tempo quanto de escopo e de quantidade de partes complexas ali que a gente precisava integrar para fazer esse negócio funcionar. E acho que o pessoal aí, né, conseguiu entregar aí do começo ao fim o que a gente tinha se proposto a fazer, então a gente ficou super satisfeito com o resultado. E eu queria conectar um pouco aqui com o que a gente passou, não só a parte da tarde agora, os últimos 20 minutos falando, mas o que a gente vem falando aqui o dia inteiro. E a gente abriu esse evento aqui falando sobre confiança e a gente passou o resto do tempo também falando sobre dados. Então, eu até fui buscar aqui qual era a definição de confiança, rapidinho, só para... Não sei se alguém já buscou qual é a definição de confiança, mas a definição de confiança, né, da literatura clássica econômica para os professores aqui, mas confiança é a disposição de aceitar vulnerabilidade baseada na expectativa de que o outro agente agirá conforme o esperado. E isso quer dizer o seguinte, não é que não existe risco, existe risco. Não é que não existe dependência, assim, existe dependência, mas mesmo assim a gente segue em frente. Isso é confiança. E quando a gente olha, né, a confiança no modelo tradicional aqui que a gente está, né, acostumado, a gente está acostumado, ainda mais num país como o Brasil, né, onde, né, todo mundo espera que todo mundo vai fazer tudo errado, né, assim, então já existe um princípio de desconfiança. A confiança que a gente implementa aqui era muito baseada em redundância e validação. Né? Um checando o trabalho do outro, validando o trabalho do outro, e aí você tem o escriturador, enfim, 17 elos lá da cadeia que a gente mapeia, e é todo mundo com seu sistema proprietário, né, validando o trabalho do outro, validando o trabalho do outro, validando o trabalho do outro. Eu acho que a tecnologia hoje, isso não vamos nem entrar em AI ainda, para não também não, senão a gente vai passar o resto da semana aqui, mas a mudança, né, de tecnologia hoje, ela cria uma mudança de paradigma.
E essa mudança de paradigma, né, principalmente com blockchain, vem nessa mudança, né, de uma confiança institucional baseada em redundância e validação para uma confiança que é o que eu chamei aqui de compartilhada e programável. É onde você está programando a relação de confiança, né, feita ali com contratos que, né, eles são executados conforme regras pré-definidas, com algoritmos criptográficos que são impossíveis de serem quebrados, aí até computação quânticas e, enfim, outras discussões, e que criam uma infraestrutura que ela deixa de ser segmentada para ser uma estrutura única e integrada, com dados, né, assim, muito mais robustos, muito mais verificáveis e etc. Então, acho que essa mudança de paradigma é uma mudança de paradigma que tem que ser acompanhada do ponto de vista regulatório e de mercado. Então, a gente tem um processo hoje aqui onde a gente não só, né, faz todo o fluxo informacional dentro de uma mesma rede, mas a gente faz o fluxo informacional e o fluxo financeiro e, eventualmente, o fluxo regulatório dentro de uma mesma plataforma, de um mesmo ecossistema tecnológico. E isso, para mim, assim, é anos-luz à frente. E a gente não precisa ir muito longe, gente. Assim, há meses atrás, a gente está acompanhando aí escândalos de 40 bilhões de reais de ordem de magnitude que eram baseados num paradigma antigo. Eles acontecem. Então, não é um paradigma novo que vai permitir ou vai, enfim, deixar de permitir uma ou mais coisas. Assim, a gente tem, na verdade, na minha perspectiva, aqui um arcabouço tecnológico que permite que tudo que a gente precisa fazer aqui seja feito melhor, mais rápido, mais eficiente. Mais barato, trazendo, né, mais liquidez, mais crédito, mais agentes, mais democratização. Então, eu só vejo a capacidade de se criar coisas positivas aqui com essa nova infraestrutura. Gabriel? Boa, até um pouco difícil falar depois dessa aula aqui do Rafa, mas complementando, eu acho que tem algumas questões, né, da utilização de redes públicas para o mercado de capitais e para o mercado de forma geral, né? Eu acho que o principal comparativo que a gente deveria fazer, ao invés de ser com sistemas tradicionais financeiros, deveria ser com a internet. Em que ela é uma rede descentralizada, não permissionada, e por esse motivo, basicamente, é que se tem tanta inovação. Enfim, qualquer um pode utilizar a internet, qualquer um pode deployar programas para que outros utilizem na internet. Isso quer dizer que qualquer um pode fazer o que quer? Tecnicamente, sim, mas a questão regulatoriamente, não. Né? Então, alguém pode fornecer um serviço, sei lá, bancário pela internet sem ser banco? Não pode. Alguém pode criar uma aplicação que seja exatamente igual a uma aplicação de banco na internet e deployar, mas ele está cometendo um crime, né, nesse caso. Então, assim, eu acho que um ponto que é importante também da gente entender é que boa parte da governança jurídica, regulatória, ela pode ser aplicada no nível dos smart contracts em si. A rede, né, e a governança técnica dela se torna muito mais segura caso o consenso seja não permissionado, né? A descentralização não é uma propriedade nativa de uma rede de blockchain, é uma consequência do consenso não permissionado, porque as pessoas entram e podem verificar os estados dos ativos, né, de uma forma compartilhada e são incentivados para que enfim, o sistema seja seguro. Eu acho que uma outra questão aqui, né, que favorece a utilização de redes públicas é evitar o risco de plataforma, né, o famoso platform risk. Enfim, uma analogia que é bem interessante aí de novo, trazendo da internet, ao invés do mercado de capitais financeiros, é o que aconteceu com os desenvolvedores de aplicativos no Facebook. Talvez vocês devam ter ouvido falar aí da Zynga, né, há um tempo atrás. Cara, tudo que acontecia de bom no Facebook, alguém fosse desenvolver, ou o Facebook cortava o acesso, ou ele basicamente copiava a aplicação e enfim, dificultava o acesso a essa aplicação. Então, assim, é muito perigoso a gente ter uma rede que tem um dono, né? Eu acho que a natureza
da blockchain, ela nasce com esse conceito de não permissionamento do consenso e é o que causa a descentralização. E a descentralização em si é o que torna a rede segura para que a gente tenha um estado compartilhado, né, de um ambiente programável em que, na verdade, você deixa de necessitar de confiar em outras pessoas. Você faz isso de uma forma zero trust, basicamente. É isso que torna, de fato, o ambiente componível, né? Eu não tenho um dono de uma base de dados que controla o passivo, eu não tenho um dono de uma base de dados que controla o ativo, eu tenho um dono de uma base de dados que controla o fluxo de compliance. Isso tudo acontece dentro da mesma rede, de uma forma em que a conciliação nem precisa existir, porque não existe divergência entre o fluxo informacional e o fluxo de valor. Legal. Paula, boa parte do tempo, né, do projeto foi tentando definir quais são as regras do jogo, né? Então, o pessoal falou aqui rede pública, smart contract, mas não é trivial você tentar criar um smart contract ou os smart contracts para fazer todo esse ciclo de vida funcionar, né, de acordo com as regras do setor financeiro e de acordo com o que a própria tecnologia blockchain precisa, né? Nesse processo, quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram? E tem algum assim que você acha que vale ressaltar da solução que foi dada de forma, né, criativa? Perfeito. Nós vimos durante o desenvolvimento, né, uma série de padrões já estabelecidos no contexto da RWA. Mas quando a gente traz a necessidade da CPRF, do CRA, aí a conversa é um pouco diferente. Se a gente traz também os atributos de sustentabilidade, fica ainda mais complexo. Então, encontrar, e aí a gente já falou bastante sobre a tecnologia, mas quando a gente fala de sustentabilidade, tem a questão sobre aonde a gente vai consultar esse dado. Então, quais são as APIs públicas disponíveis? Qual é o tipo de certificação dessas empresas? Então, como é que isso é feito para que a gente possa consultar o dado, né? O contrato inteligente possa, através do oráculo, pegar essa informação de fora e trazer para dentro do contrato inteligente. Então, o contrato inteligente, ele, claro, teve um desafio muito grande, até de timing mesmo, né? Da gente caminhar junto no regulatório e entender quais são as regras do negócio e trazer isso para dentro do contrato, definindo os papéis para justamente conseguir ter essa mínima aderência ao arcabouço que a gente tem hoje, claro, sugerindo depois propostas para que isso seja mais eficiente, mas eu acredito que o ponto né, além da tecnologia, mas a sustentabilidade de ter as bases de dados onde a gente possa consultar de fato e trazer isso para dentro do contrato inteligente foi uma dificuldade que a gente encontrou ao longo do caminho. Legal. Você comentou na apresentação que teve uma rodada de entrevistas com algumas propostas, né, alguns projetos, inclusive alguns do Lift Data, do Lift Lab, que passaram por aqui. Foi uma troca bem interessante, entender como que eles estão fazendo e como que esse ecossistema se conecta, né? E eu lembro que uma das discussões foi, no final, cara, não existe um ator que vá fazer isso tudo ao mesmo tempo. Então, isso é uma infraestrutura que precisa de um ecossistema para funcionar, né? Nem todo mundo vai ter todos os dados ao mesmo tempo, outra pessoa vai controlar a emissão, outra pessoa vai controlar o KYC, enfim, ou instituições, né? Então, foi interessante ver como que é um quebra-cabeça, precisa de várias pecinhas para encaixar. E aí, indo agora um pouco para o regulatório, para mim, uma das reuniões mais interessantes e divertidas foi uma em que a gente começou a discutir regulação e chegou no final era tipo, tudo bem, a gente acha que essa regulação aqui foi feita de forma agnóstica, mas ela não foi feita de forma agnóstica, ela pressupõe uma tecnologia ou uma limitação tecnológica da época em que ela foi feita. E aí, além disso, a gente tem um super desafio que foi conciliar 2 arcabouços regulatórios, né? O do Banco Central e da CVM, para fazer esse ciclo de vida inteiro. Como que vocês
tentaram conciliar essas abordagens CVM e Banco Central, convergir em uma lógica de infraestrutura digital. E eu acho que vale a pena aprofundar também um pouco mais sobre essa mudança de paradigma de atores para funções, né? Que a gente muda essa lógica quando vai falar de blockchain. E aí, direciono para Pablo e para o Fábio, por favor. Bem, antes de tudo, eu gostaria de parabenizar a Gnosis, a PUC, a VERT e a FENASBAC pelo projeto. O projeto realmente é um projeto complexo, tem várias vertentes e vários desdobramentos, ainda tem muita coisa que a gente pode continuar avançando. Eu acho que esse primeiro passo foi muito importante. Então, primeiramente, com relação às diferenças regulatórias entre CVM e Banco Central, CPR e CRA, eu acho que quando a gente entra no ambiente de DLT, essas diferenças elas se diluem, porque quando você está no ambiente tokenizado, o token ele é praticamente uma securitização natural, porque os aspectos regulatórios que diferenciam a CVM, que os valores imobiliários dos ativos financeiros, são o alcance, a distribuição, o relacionamento amplo. Por isso, você tem que ter cuidados específicos que são diferentes dos cuidados dos ativos financeiros em geral, que são regulados pelo Banco Central. Mas quando você está falando de um token, mesmo a CPR, se você quiser distribuir a CPR para várias pessoas, você não precisaria, do ponto de vista tecnológico, securitizar. Você pode simplesmente dividir o token e distribuir. Então, essa distinção regulatória ela se torna muito menos clara nesse ambiente, e aí eu acho que é super importante Banco Central e CVM trabalharem cada vez mais juntos, como nós temos procurado fazer para incorporar essas tecnologias. Então, eu acho que esse é um dos grandes desafios. A gente aprender com a CVM, porque vários dos nossos ativos vão ter comportamentos parecidos com o que a CVM já tem expertise, e a CVM aprender com a gente como é que a gente lida com as características específicas dos nossos ativos, que também vão ser absorvidos por eles dentro desse ambiente de DLT. E essa questão que você mencionou da tecnologia, dela está marcada na regulação, apesar da gente não ver, como o ar que a gente respira, a gente não observa o ar, né? Então, a gente tem o que o ar tem a ver com isso. Mas o ponto é, quando a gente faz, como foi mencionado pelo professor, quando a gente está fazendo uma cadeia de negociação, você tem vários potenciais conflitos de interesse. Então, você divide essas ações para diferentes atores, as funções para diferentes atores, para evitar que esses conflitos de interesse eles se materializem. Isso leva em consideração a tecnologia onde eu faço uma atividade se eu quiser, porque se ela for contra o meu interesse, eu não preciso fazer. Então, eu preciso passar essa atividade para um outro, para um terceiro, para que ele execute aquilo. Quando a gente entra com o smart contract ele naturalmente resolve o problema do conflito de interesse. Porque alguém pode pensar, mas o smart contract é só um programa que está rodando. Por que eu não posso resolver isso com um sistema convencional? Primeiro que com o sistema convencional eu posso trocar o programa na hora que eu quiser. E, eventualmente, eu posso até falar, eu não quero que esse programa rode. No smart contract, o que está escrito e registrado na blockchain é o que vai ser executado. Então, se é de meu interesse ou não é do meu interesse naquela contingência específica, ele vai ser executado. Então, você consegue resolver esse problema de conflito de interesse de uma maneira simples e barata. Então, você aumenta o alcance desse serviço para a população. Então, todas essas questões que a gente tem falado, às vezes eu estou conversando com o pessoal de regulação da CVM ou do Banco Central, eu falo, mas nós já temos solução para esses problemas. Nós já temos soluções, elas são custosas, porque nós precisamos ter vários agentes. Quando você consegue
unificar essas funções dentro de um smart contract, você reduz, primeiro, o custo, porque o custo de pensar no processo é o mesmo de você pensar no processo que você teria que fazer com várias instituições, e depois que isso está pensado e programado e depurado, essa é a parte mais complexa, né? Tirar os bugs do código, o custo marginal é zero. Então, eu acho que a tecnologia resolve muita coisa que a gente já sabe como resolver, só que de uma maneira muito mais barata e muito mais acessível. Eu concordo integralmente, então eu vou ser bem breve aqui para complementar, né? Porque eu acho que o ponto é, a gente sempre escuta que a regulação ela é neutra do ponto de vista tecnológico, mas no sentido de, bom, desde que você cumpra os objetivos regulatórios, pode adotar a tecnologia que você considera mais adequada. A questão é que a regulação, ela, em grande medida, ela trata de riscos, né? Ela identifica riscos e procura obrigar que os agentes econômicos adotem medidas de mitigação e tratamento desses riscos. Como os riscos são associados a tecnologias que são utilizadas, fatalmente, a partir do momento que tem uma evolução tecnológica, a identificação dos riscos se altera e, portanto, a regulação que foi concebida para determinados riscos se torna obsoleta, né? Então, é um pouco isso que a gente está falando aqui. Se a gente olhar para o passado, né, a cártula física, né, qual era o grande risco? Era desvio, né? Desvio de custódia, assim como tivemos no Brasil há 40 anos atrás. Um risco que hoje está superado, né? Qual é o risco que hoje preocupa muito? Sistema proprietário ser corrompido. Tem uma falha de sistema, perda de dados, hackeamento de sistemas. Isso é o grande terror hoje, né, da segurança cibernética. Agora, se você tem uma tecnologia que, justamente por ser descentralizada, ela implicitamente, né, intrinsecamente já permite uma boa resposta a esses riscos, a gente então tem que olhar para frente e falar assim, mas quais são os riscos que agora nós temos que tratar, né? E há outros riscos, né? Então, a gente fala de DLT, a gente está falando de roubo de carteira, né? A questão lá do roubo das chaves, certo? Então, questão de, por exemplo, como é que você lida ao mesmo tempo com a rastreabilidade, a transparência e, ao mesmo tempo, você assegura o sigilo bancário das operações. Então, tem outros desafios que precisam. Então, é normal que a regulação avance conforme, né, o estado tecnológico, né? Então, acho que isso é a grande provocação que a gente faz. E sobre a questão da dicotomia, Banco Central, CVM, enfim, que é um assunto já super tradicional aqui do ponto de vista regulatório e que todos já conhecem bem, né? A verdade é que esse talvez seja uma área, quando a gente está falando de infraestrutura de mercado, que já existe uma convergência. Porque os princípios são os mesmos, não importa se está falando de infraestrutura de valor mobiliário, de ativos financeiros, os princípios que são estabelecidos pelos, né, padronizadores de regras internacionais, IOSCO, etc., são os mesmos princípios. Tá? Então, não deveria ter grande diferença. Tanto que você olha, eu quero fazer intermediação de valor mobiliário ou de ativo financeiro. Você tem que ser uma DTVM, você tem que ser uma corretora, enfim, está unificado já. Depósito e registro também já está unificado, né? Ainda que você tenha, claro, entradas diferentes, mas está unificado. Escriturador, que curiosamente, né, talvez é uma função que a gente precisaria resgatar um pouco mais, né, porque eu fico com a impressão que o escriturador, talvez uma versão 2.0, dispensaria até o registrador, né, porque já faz lá, não precisa ter uma segunda camada, né? Mas aqui o escriturador ainda a gente tem essa coisa, ou você é escriturador no Banco Central, ou você é escriturador na CVM. Você precisa de duas licenças distintas. Acho que isso talvez é um outro ponto que poderia ser aperfeiçoado, né? Perfeito. Pessoal, a gente já acabou o tempo, mas eu queria lembrar a todo mundo que os projetos desenvolvidos no Lift Learning, curiosamente, são domínio público, né? Então, a gente tem o relatório completo, vai estar disponível para vocês, toda a pesquisa aprofundada. E eu queria, o pessoal vai brigar comigo, mas eu queria dar 10 segundos para cada, para vocês falarem o que vocês gostariam que o mercado fizesse com isso no futuro.
como um dos promotores do LIFT, né, o Banco Central, com a FENASBAC que a gente promove, o objetivo é que o mercado faça uso desse conhecimento. Assim, é um conhecimento público, os códigos são open source, os relatórios estão publicados, então é um ponto inicial numa discussão importante do Banco Central. Eu já falei mais que 10 segundos, então eu quero que vocês usem. Assim, vou na mesma linha do Fábio. Eu acho que, especialmente a parte regulatória, que como o professor Pablo estava falando, é um ponto de discussão super importante para o mercado ter, né, para a gente sair um pouco da questão da tokenização como uma representação do que está off-chain, né? Porque nesse modelo de representação não existe programabilidade, por mais que falem por aí, porque o resultado da programabilidade de ativos é uma mudança de saldo. Se o saldo está em uma base de dados centralizada, então não existe programabilidade. Então, para a gente realmente chegar nesse ponto em que a gente captura essa promessa da blockchain, que começa pela programabilidade, né, enfim, se expande pela componibilidade de diversos ativos, enfim, e a criatividade dos desenvolvedores, a gente precisa ter uma discussão séria sobre como que a gente evolui a regulação para comportar isso. Acho que não é uma questão da gente vamos substituir tudo, nem nada, é uma questão de abrir opções para que esses casos, né, mais inovadores, que hoje não são possíveis, se tornem possíveis, né, com uma compreensão regulatória de que as proteções ao investidor elas conseguem ser cumpridas, né, por uma infraestrutura descentralizada e smart contracts que tem execução previsível. Eu acredito que há uma necessidade de repensar, ressignificar o uso da tecnologia blockchain, né? Tempos atrás a gente ouvia falar, o blockchain vai acabar com os cartórios. Não, o blockchain pode trabalhar junto com os cartórios. Então, o blockchain pode trabalhar... A ideia não é, talvez, acabar com o registrador, com o depositário, mas sim repensar a necessidade exata deles nesse ecossistema onde a gente tem uma tecnologia distribuída, onde a gente tem as regras dos contratos diretamente na blockchain. Então, é ressignificar os papéis que estão aí no mercado. Eu acho que aqui é abrir, como falou, que já foi dito aqui pelo Gabriel, é abrir opções. Assim, há vários modelos de negócios possíveis para a tokenização de ativos financeiros e valores imobiliários. Alguns que se associam às estruturas tradicionais, e a gente está falando aqui de um modelo de negócio que abre uma alternativa por uma solução integrada. E o que a gente quer no mercado financeiro é uma pluralidade de produtos e serviços para que as pessoas possam escolher o modelo que atende melhor a sua necessidade. Então, acho que é isso que eu espero, que o mercado olhe para isso e veja, bom, tem uma boa ideia que eu posso acompanhar, seguir e aproveitar. E eu acho que o outro grande destinatário desse projeto são os reguladores, para que eles possam ver como pavimentar o caminho para que haja uma maior pluralidade de produtos e serviços de tokenização. Talvez só para terminar apimentando um pouquinho mais a discussão, né? Assim, eu acho que a minha grande tese aqui é que internet e o protocolo TCP/IP, como o Gabriel mencionou, assim, o grande sucesso da internet foi que ele foi aberto. Assim, não decidiram fechar ele e botar, não, TCP/IP só funciona na CERN na Suíça. Ele se tornou um protocolo aberto. Assim, o dinheiro, hoje em dia, na minha concepção, virou software. Software é intrínseco global. E eu acho que a gente está caminhando para ter um grande sistema financeiro global, com coisas que vão, enfim, regulações locais, com cada um com sua realidade cultural e realidade de mercado um pouco diferente, mas com a grande infraestrutura global que vai permitir uma interoperabilidade muito maior, um acesso muito maior, e uma via de mão dupla aí, tanto de... a gente mencionou ali, né, investidores não residentes. Acho que esse conceito vai mudar aí radicalmente na próxima década, desde como conceito esses agentes aí entre brasileiros e não brasileiros e como é que são essas interoperabilidades aí. Legal. E se isso inspirou alguma ideia de projeto, fala com a gente. Quero, de novo, parabenizar todo mundo e agradecer. E bom evento. Obrigado aos participantes do painel que, já sabem, pedimos que se posicionem lá na lateral do palco para a foto oficial.
Mais uma vez, os nossos agradecimentos a Paulo Henrique, ao professor Pablo Renteria, Rafael Pereira, Gabriel Braga, Fábio Araújo e Daniele Teixeira.